Fala pessoal, estamos aqui começando um novo programa, um novo podcast que vai deixar você bem interessado em saber sobre as personalidades do nosso estado. Conexões Pernambuco, Conexões PE. Vamos falar com médicos, advogados, empresários, bater um papo bem legal com essas pessoas, saber da vida pessoal e profissional deles. É importante a gente valorizar a nossa terra, as nossas pessoas. E eu estou fazendo esse projeto aqui ao lado do meu amigo, Eduardo Turton, que está aqui no meu lado. E a gente vai, Eduardo, né, trazer essa ideia, dessa novidade, de mostrar essas personalidades, de mostrar essas pessoas que fazem muito pelo nosso estado, Eduardo. Isso, muito bom. Obrigado aí pelo convite e o aceite, né, do doutor Disseu de Lavor. E aos nossos espectadores, espero que desfrutem, melhor dizendo, dessa sabedoria. Vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros que a gente tem, nossos apoiadores de hoje. Né? Hoje a gente está com a Delta Café, dando apoio aqui para a gente. A Contar uma agência... Contabilidade. Assessoria de contabilidade. Assessoria de contabilidade. A Óculo está com a gente aqui também. A Parladelli também com a gente. E a Cultura Inglesa. Então, essas 5 marcas estão apoiando aqui esse projeto inicialmente. Tem a agradecer muito a vocês. É importante esse apoio nesse momento, nesse início de projeto. Deixa eu passar aqui. O Eduardo já falou do doutor Disseu de Lavor. Aqui pegar uma Bíblia. Tá? Vou pegar uma Bíblia que foi escrita pelo doutor Disseu. Depois a gente fala sobre isso. Tá? Uma Bíblia, um livro maravilhoso. Eu, como sou escritor, eu gosto muito de ver a parte de edição, a parte de como é que foi feito. Foi muito bem, um trabalho maravilhoso. Médico formado na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, atualmente na Universidade de Pernambuco, que é conhecida como UPE, especialista em clínica médica, acupuntura, homeopatia e clínica da dor, supervisor da residência médica de acupuntura, né, do Hospital das Clínicas, coordenador do ambulatório de tratamento da dor do Hospital das Clínicas, responsável pela cadeira base do tratamento da dor da UFPE, responsável pela cadeira base de acupuntura da UFPE e diretor-presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde. É um vasto currículo, doutor. É um prazer tê-lo aqui. E a gente vai falar muito hoje sobre fibromialgia. Eu acho que é um assunto que é bem interessante, que a gente estava aqui conversando, eu estava aqui conversando antes com o Eduardo, que entre tantas doenças que existem, é uma que tem se tornado muito evidente no momento. E eu queria que o senhor explicasse por que essa doença está tão em evidência nesse momento. Bom, inicialmente agradeço o convite de vocês, é um prazer poder falar com essa instituição de vocês, essa proposta muito interessante. Olha, a fibromialgia é uma disfunção que gera inúmeros problemas. Talvez na atualidade seja uma das doenças de maior relevância. Infelizmente, ela continua sendo uma doença mal diagnosticada, mal tratada e mal conduzida. Isso ocorre principalmente por conta da má formação no nosso curso médico em termos de dor. A gente teve essa cadeira de dor na Universidade Federal de Pernambuco, mas fora isso, a universidade não ensina dor aos seus médicos, infelizmente. Eduardo. Bom, algumas pessoas acreditam, doutor Disseu, que a fibromialgia ela tem uma relação ou que se trata de uma doença psicossomática. O que é o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Isso é um grande equívoco. Inclusive, essa percepção equivocada gera malefício para o paciente, porque se é uma doença psicossomática, a pessoa, isso é psicológico, isso não tem valor. Mas os estudos modernos hoje mostram que a fibromialgia não tem nada de psicológico. A fibromialgia é uma doença causada por disfunções no sistema nervoso central. Ninguém sabe ainda por quê, mas o cérebro do paciente com fibromialgia é diferente. Por exemplo, nós temos no nosso cérebro um mecanismo que toda vez que você sente dor, ele é ativado para diminuir essa dor. No paciente com fibromialgia, esse sistema não funciona. Todas as estruturas do nosso cérebro são conectadas. Nós temos no nosso sistema nervoso central um conjunto de
de estruturas que formam o sistema límbico, que é o sistema que controla nossas emoções. No paciente com fibromialgia, esse sistema não se conecta adequadamente, ou seja, os neurônios, as células nervosas de uma área não estão relacionadas com a outra. Sabe-se também que pessoas com fibromialgia, nessas mesmas áreas que eu falei, têm o número de células nervosas diminuído. Ou seja, algumas chegam a ter diminuição do tamanho de estruturas como o córtex pré-frontal, o hipotálamo e a hipófise, que são de enorme importância, tem menos neurônios. Se tem menos neurônios, eles diminuem. Parece também que as pessoas com fibromialgia têm aumento de substâncias que geram dor. Ou seja, neurotransmissores excitatórios como o glutamato, aspartato, substância P, estão aumentados. Agora, aqueles chamados neurotransmissores inibitórios que diminuem a dor, estão diminuídos. Ou seja, o que aumenta a dor está aumentado e o que diminui a dor está diminuído. Parece também que os pacientes com fibromialgia têm um estado de inflamação mais acentuado do cérebro, neuroinflamação. O estado inflamatório crônico hoje é uma das disfunções mais graves da população, responsável por muitas disfunções importantes. Mas no fibromialgia, parece que o cérebro do paciente com fibromialgia tem uma inflamação mais acentuada. Isso gera uma série de repercussões. Essa constelação de desarmonia gera dor, disfunções emocionais nos pacientes com fibromialgia. Comum desses pacientes, por ter esse comprometimento que eu já falei, que repercute no seu comportamento emocional, e eles ficam ansiosos, depressivos e tensos, muitas pensam assim, não, isso aí é uma doença emocional, não tem nada de emocional, é uma doença orgânica que se manifesta como dor e vários outros sintomas, inclusive sintomas emocionais. Então é um grande equívoco pensar que fibromialgia é uma doença psicológica, psicossomática. Deixa eu voltar para aquela primeira parte que o senhor falou, na questão dos médicos, né? Quando os médicos eles não têm um conhecimento adequado sobre essa doença. O senhor falou aí uma série de situações que o senhor já, nas suas pesquisas, o senhor vai vendo nas revistas científicas que vão se descobrindo. Mas por que os médicos não conseguem detectar, acusar, apontar logo que o problema é esse e fica assim? Porque fibromialgia é uma síndrome. O que é uma síndrome? Conjunto de sintomas e sinais. Para você diagnosticar corretamente a fibromialgia, você tem que fazer uma anamnese correta. Então, um paciente com fibromialgia tem o quê? Além da dor, que é uma dor que o indivíduo deve ter dor na parte alta do corpo, na parte baixa, do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, o indivíduo tem que ter dor nos 4 quadrantes. Você divide o ser humano em 4 quadrantes. Então, tem que ter dor. Esses pacientes também têm uma tendência muito aumentada de ter enxaqueca associadamente. A grande maioria deles tem disfunções intestinais. Alguns deles cursam também com a chamada síndrome do intestino irritável. As mulheres com fibromialgia têm mais tendência de ter infecção urinária. Muitas delas têm rigidez matinal, ou seja, eles amanhecem todo entrevado. Sensação de peso nas pernas. Essas pacientes também têm que ter insônia. Muitos deles têm insônia. Essas pessoas têm uma tendência muito grande a desenvolver depressão, pânico ou ansiedade. Então, para você fechar o diagnóstico de fibromialgia, primeiro tem que saber o que é a doença, depois tem que fazer uma anamnese correta. Então, o que acontece é que nossos médicos são muito mal formados no item dor. O nosso Instituto de Dor, por exemplo, tem um curso de formação para médicos há 20 anos. É um curso de 2 anos e 3 meses, onde a gente realmente capacita os médicos a diagnosticarem e tratar a dor. Mas a faculdade não capacita os médicos. E como? Com o advento dos planos de saúde, os médicos estão correndo muito, fazem uma anamnese muito rápida, o paciente fala assim, o que você sente? Eu tenho dor aqui. Ele já bota fibromialgia. Você diagnostica errado, prescreve errado e conduz errado. Se você fizer uma anamnese bem feita, se você entender o que é a doença, você estabelece um diagnóstico correto. Ou seja, para você diagnosticar fibromialgia, você tem que seguir um protocolo enquadrando o paciente naquele sistema que caracteriza uma síndrome fibromialgica. Se não fizer isso, ocorre o que diariamente a gente vê. Olha, eu digo para você, lá no HC e agora no nosso centro de tratamento da dor, em cada 10 pacientes que chegam com diagnóstico de fibromialgia, 9 não têm fibromialgia. É apenas um equívoco dos médicos. Dói aqui, é fibromialgia, patrão.
passa pregabalina, que nem é a droga ideal para tratar a fibromialgia. Você, Eduardo, isso aí, essas aulas, esses cursos são para os médicos. Para médicos. Mas os estudantes já não poderiam ter uma cadeira em cima para ensinar isso? Há mais de 20 anos atrás, eu e a doutora Elba, que é minha esposa, e eu criamos uma cadeira na Universidade Federal de Pernambuco. Foi uma cadeira excelente. Eu tenho certeza que mudou muito a percepção, a perspectiva dos estudantes de medicina sobre o tema dor. Mas, infelizmente, não foi uma iniciativa da universidade, foi uma iniciativa de pessoas. E quando essas pessoas se aposentam, simplesmente aquilo se acaba. Quer dizer, a universidade não tem essa percepção de que um aluno saber diagnosticar e tratar dor é importante. A nossa universidade não ensina quase nada sobre emoção, sobre dor, sobre sexualidade, sobre alimentação. São aspectos de enorme importância para o ser humano. E o médico acaba sendo muito mal formado em áreas tão relevantes. Eduardo, por favor. Vamos lá. Veja, o senhor falou, doutor Disseu, de vários sintomas, né? Já está, eu acho que bem caracterizado aí. Estabelecido esse diagnóstico da fibromialgia. Quais são os medicamentos mais apropriados para o tratamento da fibromialgia? Os estudos mais modernos da atualidade, referendo que o melhor tratamento da face da Terra no momento para a fibromialgia chama-se atividade física, padrão ouro 1. Depois, fisioterapia, e todas as formas, fisioterapia, hidroterapia, que movimentam o indivíduo. Outro aspecto relevante, em termos de medicamento, as drogas mais usadas são os antidepressivos. Veja bem, os antidepressivos são usados não é para tratar depressão em si, é porque antidepressivos são drogas de escolha através de uma série de mecanismos que eles também tratam a dor. E nesse tipo de dor, esses antidepressivos fortalecem. Eu falei no começo que essas pessoas que têm fibromialgia têm deficiência do mecanismo inibitório da dor, do mecanismo controlador. Quando você prescreve o antidepressivo, ele aumenta a disponibilidade de alguns neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, e potencializa esse mecanismo. Então, os antidepressivos são drogas de segunda escolha. Entre eles se destaca a duloxetina, que é o mais indicado atualmente, a mitriptilina e a nortriptilina. Em seguida, se esse tratamento não for adequado, aí você pode associar com os anticonvulsivantes. Da mesma forma, não são usados para convulsão, mas através de uma série de mecanismos moleculares, os anticonvulsivantes, como a gabapentina e a pregabalina, também tratam dores crônicas, certo? E uma técnica, a meu ver, espetacular para tratar a fibromialgia é a acupuntura. Um outro aspecto relevante, que infelizmente é o mais complicado, porque as pessoas, na realidade, toda a nossa cultura médica está alicerçada em seguinte: eu vou para o médico, ele pede o exame, descobre minha doença e passa um remédio. E eu não faço nada. Então, tem vários estudos mostrando que uma alimentação correta modifica o padrão desses pacientes. Hoje, não existe mais nenhuma dúvida da influência da alimentação sobre todas as instâncias orgânicas, mas muita ênfase sobre o cérebro. Hoje, o cérebro da maioria das pessoas que têm doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e outros, ou mesmo disfunções psiquiátricas, como depressão, pânico, ansiedade, eles vivem no estado de neuroinflamação. E outras alterações. Quando você modifica o seu status alimentar, por exemplo, alguns alimentos são terríveis para o cérebro e geram dor, como o açúcar refinado, a gordura saturada, a gordura trans, aqueles embutidos, alguns aditivos químicos. Quando você diminui essa carga tóxica para o seu corpo, para o seu cérebro, você gera uma série de alterações no funcionamento do seu cérebro, alterações moleculares que comprovadamente modificam essas doenças. Eu não estou dizendo que você vai mudar a sua alimentação e você vai encontrar a cura para o seu Alzheimer. Estou dizendo que a sua chance é bem menor de você ter uma doença dessa. E se você já tiver com essa doença em curso, a sua evolução é muito mais benéfica. No caso específico da fibromialgia, o que a gente observa na prática clínica? Quais são os pacientes que efetivamente melhoram da fibromialgia? Os que perdem peso. As pacientes que perdem peso, porque essa doença, assim, são 9 mulheres com fibromialgia para cada homem. Então, essas mulheres que perdem peso, fazem atividade física, modificam os seus hábitos alimentares e fazem o tratamento correto, elas melhoram muito. Aquelas que
se alicerça só em tomar o medicamento, tem alguma melhora se a medicação for correta. Melhora bastante, mas não tem essa melhora de 70%, 80% que nós observamos nos pacientes que exercem atividade física, melhora seus hábitos alimentares e também melhora o seu sono, doutor. Quando você dorme, o sono é como um elixir para o cérebro. Quando você dorme, todo o seu sistema nervoso é beneficiado. Várias substâncias benéficas são produzidas e regula o seu cérebro, nutre o seu cérebro. Então, sono, atividade física, alimentação, uma medicação correta, são pilares do tratamento da fibromialgia. Depois a gente volta na questão dessa parte, tanto da parte física, mas da alimentação. Eu queria que o senhor, muita gente que vai acompanhar a gente, são leigos, né, que fazem exames que o médico passou. Tá aqui uma lista de exames, vai fazer. Mas deve ter exames específicos para que a pessoa possa detectar. Quando o senhor está falando esses sintomas, essa situação, já vem na minha mente uma pessoa, né? Vem na minha mente uma pessoa. Eu digo, rapaz, essa pessoa pode ser que tenha fibromialgia e ela não saiba quais são os exames que são precisos para que possam detectar que a pessoa tem essa doença. Não existe nenhum exame que feche o diagnóstico de fibromialgia. Tá. A fibromialgia é um diagnóstico meramente clínico. A história é clínica e o exame físico. Por exemplo, um paciente com fibromialgia tem uma sensibilidade alta impressionante. Se você pegar o braço do paciente com fibromialgia e apertar, ela dá um pulo. Então, elas têm uma sensibilidade enormemente aumentada. Então, aquele histórico bem feito, associado ao exame físico, fecha o diagnóstico. Quando é que você necessita solicitar exames clínicos? Quando você tem dúvida do diagnóstico, para fazer um diagnóstico diferencial. Você fica pensando, será que não é fibromialgia? Ela tem dor na articulação, será que é uma artrite reumatoide? Será que é um lúpus? Aí você vai fazer o exame não para diagnosticar a fibromialgia, mas para afastar outras patologias. Deixa antes de passar para Eduardo, rapaz, eu queria bota aí a Óculo, maravilhoso pessoal da Óculo aí, precisão ótica e sofisticação, óculo, padrão que se vê. Eduardo, tu conhece o pessoal da Óculo aí, fala um pouco. Pessoal muito qualificado, né? Dispensa comentários aqui. A Óculo está em vários shoppings, né? Inclusive em lojas em ruas. Excelente atendimento, bons produtos. Muito bom. Deixa eu agradecer ao pessoal da Óculo. Padrão que se vê. Vamos voltar com você, Eduardo. Faça uma pergunta aí para... Doutor Disseu, o senhor falou sobre a necessidade do portador de fibromialgia de se exercitar, fazer exercícios. Não seria muito desconfortável, difícil para um portador, né, de fibromialgia fazer exercício físico? Com certeza. Não só porque, eu esqueci até de falar um sintoma outro marcante da fibromialgia é fadiga. E essas pessoas amanhecem o dia com a enorme fadiga. Se dependesse deles, se não tivesse outras ocupações, eles ficariam deitados na cama. Se você pega uma pessoa que está fadigada e com dor no corpo e diz a ela, você vai acordar cedo e vai fazer a caminhada. Não é fácil. Mas o que a gente recomenda? Você não precisa chegar na academia e fazer 1 hora de ginástica. Amanhã de manhã você começa a sua atividade física, você caminha 5 minutos, 3 minutos, está ótimo. No outro dia você passa para 7 minutos, ou seja, você vai paulatinamente aumentando sua atividade física. Isso precisa de quê? De disciplina e vontade. Porque se a pessoa faz isso, é muito melhor ela ter um estresse, um ligeiro incômodo inicial com o início da atividade física do que padecer de dor pro resto da vida, né? Então, cabe ao médico, isso que tu falou, uma anamnese bem feita, você sentar e explicar para o seu paciente essa importância. Mas, às vezes, para o médico também é muito mais simples dizer, tome isso, daqui a 1 mês você volta. Então, você tem que sentar com o seu paciente, conversar com ele, explicar sobre a alimentação, atividade física, sono, como ele faz essa atividade física. Se o paciente fica conscientizado da necessidade de assumir essas iniciativas, ele se motiva. Nem todos, eu falei para vocês, em cada 10 pacientes eu converso com ele, 3 ou 4 efetivamente fazem o que você pede, porque, como você falou, nem sempre é fácil. Mas nem sempre o que é mais fácil é o melhor, né? Doutor, o senhor falou da questão da alimentação, mudança de hábitos, faz você diminuir a dor, mas não só a alimentação, mas também questão de
a vida, né? Você tem gente que bebe demais, tem gente que fuma, tem gente que, né? Como é que é controlar isso ou acabar? Como é que o senhor sugere aí para os nossos telespectadores? Olha, isso é tudo Nesse livro que eu escrevi, eu faço uma pergunta inicial. Para que serve uma pessoa saudável? Uma pessoa saudável para as empresas de medicamento, para a indústria farmacêutica, não serve para nada. É a expressão maior da inutilidade. Não faz muito exame, não vai para médico, não faz ressonância, tomografia, não faz quimioterapia. Quer dizer, se você levar em consideração o número enorme, só se você pegar só o número de diabéticos e hipertensos que tem no mundo, pega um paciente hipertenso, diabético e obeso, esse paciente toma em média 8 a 10 medicamentos por dia. Isso é uma indústria milionária, doutor. Quando você manda um negócio seu, é um negócio na região, isso é um negócio para o mundo todo. Os lucros são bilionários, então não existe nenhum interesse que isso se modifique. Então, toda a nossa orientação, inclusive na mídia, que a mídia paga, obviamente, é de que as pessoas façam tudo errado, adoeçam, tomem remédio, mas não devem morrer logo. Porque se morrer logo, acaba o remédio. acaba com o lucro. Então, é isso que existe. Então, por exemplo, você falou do álcool. E você vê, infelizmente, até alguns colegas médicos falam assim, não, você tomar uma dose de uísque à noite faz bem. Uma dose, tudo mentira. Tudo informação paga, vinculada, estabelecida pela indústria dos alimentos. Você sabe qual é a dose segura de álcool hoje em dia? Segundo dados da própria Organização Mundial de Saúde, 0. Não existe dose saudável para o álcool. O álcool é neurotóxico, ele é tóxico para o cérebro. É um dos maiores geradores de câncer que tem no mundo. Não tem uma vantagem para você consumir o álcool. Inclusive, os estudos modernos, esse livro que eu escrevi um capítulo de mais de 100 páginas só sobre o álcool. Estudei muito sobre isso. Peguei estudos, só meta-análises importantes. Você vê, uma dose de uísque já altera substâncias no seu cérebro chamadas neurotransmissores, que são substâncias de enorme importância tanto no seu controle da sua dor como das suas emoções. São serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, glutamato. Esses neurotransmissores se alteram com uma dose de álcool. Você imagina as pessoas que bebem todo fim de semana, e alguns têm orgulho de dizer assim, derrubei tantas, sabe? Isso é uma tolice incomensurável. Ele está fazendo um grande mal ao seu corpo. Se você juntar o álcool com o fumo, com as drogas, você vê por que a população está tão doente e dando tanto lucro à indústria farmacêutica. Né? Veja, doutor Disseu, hoje, exatamente, a questão do álcool, né? E existem alguns estudos, algumas coisas que a gente escuta na internet. Falou do uísque, mas o vinho tinto não seria talvez um pouquinho benéfico para o coração, ou isso também... Na realidade, veja como a indústria é leviana. Não é o vinho que é saudável. É o resveratrol. É o resveratrol da uva. Okay. E ao invés de você tomar um vinho que tem álcool, não seria melhor você tomar um suco integral de uva ou comer a uva? Quer dizer, então isso tudo é passado, que são meias verdades adaptadas para você conseguir um lucro que você quer. Então, você toma o vinho, tem uma substância chamada resveratrol, que é um potente antioxidante e que se relaciona com benefício em várias disfunções e várias doenças. Então, mas tudo assim, sabe? Essas meias verdades. Mas sabe por quê? É muito agradável você estar sentado lá na sua cadeira e ver na televisão, aí aparece dizer assim, chocolate é bom para a saúde, vinho é bom para a saúde. Quer dizer, eles estão dizendo que você quer ouvir. Porque uma das coisas mais difíceis em termos de alimentação é que quando você está falando, você está mexendo com o prazer das pessoas. E como as pessoas desse mundo atual são muito angustiadas, tensas, sem objetivos, muitas das pessoas estão perdidas, o número de pessoas depressivas, ansiosas. Hoje, nesse momento, acredita-se que pelo menos 35% da população do mundo está convivendo com alguma disfunção emocional, depressão, pânico, ansiedade, bipolar, toque. Quer dizer, 35% de uma população de 7 bilhões, você imagina quantas pessoas são. Então, e essas pessoas, às vezes, conseguem lenitivo em pequenos prazeres, beber, fumar, usar droga, comer. Então,
esses artifícios lhe geram um pequeno prazer momentâneo, mas vão lhe acarretando muito mais desequilíbrio ainda. Piora a sua depressão, piora as suas dores e piora tudo, entendeu? Doutor Disseu, o senhor falou sobre alguns medicamentos, mas também citou um tratamento alternativo que seria a acupuntura. Como é que funciona exatamente esse mecanismo da acupuntura na cura ou na melhoria da fibromialgia? A acupuntura é uma técnica milenar que se alicerça na inserção de agulhas em determinados pontos específicos do corpo. Quando você insere a agulha da acupuntura, elas ultrapassam a pele, a gordura, e quando chega em nível de músculo, estimula a fibra nervosa periférica. Então, e manda uma mensagem para o sistema nervoso central. Através de vários mecanismos, os estudos mais modernos hoje mostram que a acupuntura tem efeito relaxante muscular, analgésico, anti-inflamatório e regula o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que chama simpático e parasimpático. É aquele que regulariza o movimento do seu intestino, o batimento do seu coração. Ele é autônomo porque ele funciona, o seu coração está batendo, você nem sabe, está batendo. Você está respirando, mas tem então. E a acupuntura beneficia esse sistema. Então, a partir do momento que você insere uma agulha na periferia do corpo, a acupuntura já começa a agir no local. Tem uma ação periférica da acupuntura, tem uma ação medular da acupuntura, uma ação dentro do seu sistema nervoso central e tem uma ação no sistema nervoso autônomo. Então, a acupuntura bem feita melhora a dor do paciente com fibromialgia, melhora o estado emocional, melhora as funções autonômicas que eles têm, como disfunção intestinal e outras, e se configura no método que seria de muita relevância para o tratamento da fibromialgia. Infelizmente, nem todos podem fazer acupuntura. Temos alguns serviços públicos, mas geralmente, hoje, atualmente, nós fundamos, minha esposa e eu fundamos o Centro de Tratamento da Dor. É uma ONG que nós atendemos gratuitamente os pacientes. Atendemos, inclusive, todos os dias da semana nós atendemos. Lá temos outros colegas que nos ajudam, temos fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, todos voluntários que nos ajudam nesse trabalho de lá. E aí nós fazemos acupuntura, tratamento da dor e fazemos uma abordagem muito abrangente desses pacientes. O senhor falou também da questão da homeopatia. O que é que ela também pode trazer de... Na realidade, eu sou homeopata, mas eu faz alguns anos que eu não trabalho muito com a homeopatia. A homeopatia, sim, pode trazer benefícios a esses pacientes. A homeopatia é uma área da medicina criada por Samuel Hahnemann, que foi um médico alemão, e que criou uma técnica baseada em medicamentos, onde o medicamento que gera um sintoma na pessoa, ele é capaz de curar aquele mesmo sintoma. Quando bem aplicada, a homeopatia é excelente. Em algumas disfunções da fibromialgia, com certeza, ele tem grande indicação. Mas a homeopatia não é uma técnica, não é uma terapêutica adequada a tratamento de dores. Não é o top da homeopatia. Licença. A homeopatia seria, bom, fazendo uma analogia ainda aqui grosseira, como uma vacina. O semelhante que cura o semelhante, não é isso? É mais ou menos isso. Porque, por exemplo, café de cozinha. Café de cozinha, sabe que o café dá insônia nas pessoas. O café preparado homeopaticamente chama-se cófea cruda, que é um dos principais medicamentos para curar a insônia. Então, Hahnemann desenvolveu uma técnica onde ele pegava uma substância X, ele diluía, agitava, extraía um que chamava um princípio ativo daquela substância, e aquele princípio ativo exerceria exatamente o fenômeno contrário, minimizando os sintomas que, como na sua forma pura, bruta, ele seria capaz de causar. Deixa eu trazer aqui essa maravilha aqui dessa enciclopédia aqui. Alimentação na geração e curas das doenças. Eu, sinceramente, não cheguei a ler nem 10% ainda. Viu, doutor? Não cheguei a ler 10% ainda. Quando foi que você escreveu esse livro? Qual foi sua maior preocupação quando o senhor pensou? O senhor demorou a terminar esse livro? Demorou? Demorei muitos anos. Foi? Muitos anos. Porque, veja bem, uma coisa que é muito ruim, a pessoa vai na internet e diz, tome isso, fica bom. Sabe? A internet, que é uma coisa maravilhosa, mas acho que grande parte das informações na área da saúde são equivocadas, tendenciosas. Então, eu queria escrever um livro falando a verdade, baseado em estudos científicos. Né? Não adianta chegar e falar assim,
A carne ruim para a saúde é péssima. Os enlatados, embutidos são cancerígenos, ninguém tem dúvida disso. Mas onde é que está escrito isso? Então, esse livro é todo alicerçado em evidências científicas, evidências muito importantes. Então, eu escrevi esse livro com cuidado para fazer um livro científico, com evidência científica, mostrando todos os principais aspectos relacionados à alimentação. Então, esse livro tem um capítulo sobre açúcar, outro sobre gordura, outro sobre o álcool, tem um capítulo só sobre a influência da alimentação sobre as doenças psiquiátricas, neurodegenerativas, tem um capítulo sobre estresse oxidativo, escrevi um capítulo sobre obesidade, que é outra coisa terrível para a saúde. Hoje, por exemplo, sabe que se uma pessoa é obesa, o número de neurônios no cérebro dela diminui. O cérebro do obeso é menor do que o cérebro da pessoa que não é obesa, entre outras coisas. Então, esse livro é um livro basicamente sério. Não tem achismo, não tem propaganda de nada, e é só para... Eu acho que a pessoa... Eu gostei, sabe? O que o senhor falou é achismo. Está aqui, todo o conteúdo é baseado em evidências científicas criteriosamente selecionadas, evitando assim o usual achismo tão comum nos dias de hoje. Eu acho isso, eu acho aquilo. O que eu acho? Esse seu achado vem da onde? Quer dizer, então, a pessoa vai... Quando eu vi um colega médico, fala assim, não, você usa vitamina K2. Vitamina K2, pronto, você vai ficar curado. Parece encarnação para a próxima 5. Quer dizer, está na cara que esse senhor recebeu algum estímulo para fazer aquilo. Então, todas essas coisas acontecem. Então, aí acontece uma matéria dizendo que você toma café, você vai ficar melhor de tudo. Isso é tudo pago, doutor. E as pessoas não percebem isso. Quer dizer, as crianças hoje estão cada vez mais doentes com autismo, com hiperatividade. Não existe mais nenhuma dúvida, por exemplo, que algumas substâncias contidas nos alimentos, como os corantes e alguns aditivos químicos, pioram demais a hiperatividade. Tem autores que, inclusive, relacionam que se uma criança, por exemplo, uma criança está doente, uma criança tem hiperatividade, se ela tirar só os corantes, corante é aquela substância para dar cor, para ficar colorido, se ela tirar só os corantes da alimentação, essa criança chega a melhorar 40%, doutores. Então, são estudos que vêm há 60, 70 anos. Eu fiz uma revisão recente, estudo de 2025 referindo isso. Então, se você tirar os corantes, se levar em consideração que tem alimentos que tem 12 tipos de aditivo químico, feijão, um macarrão integral tem 16 aditivos químicos dentro, doutor. Você imagina o que cada aditivo químico desse faz no seu corpo. Tem um aditivo chamado sulfito de sódio, que é um conservante. Esse sulfito de sódio, ele lesa lesões em várias áreas do cérebro. É um dos grandes implicados na hiperatividade, juntamente com os corantes. E o mais grave, esses corantes são usados nos nossos medicamentos. E eu pergunto, por que o medicamento tem que ser colorido? Então, aí você toma um comprimido, é vermelho, ele é amarelo. Isso não é porque para se tornar mais palatável. Mas quem que vai tomar um remédio? Vai deixar de tomar o remédio porque ele é branco? Não, se ele for vermelho. Quer dizer, por que tem que botar corante nos alimentos, ficar colorido, só para induzir as pessoas a comerem mais? A gente bota uma substância para dar cor, bota uma substância para dar cheiro, bota outra substância para aumentar, ser mais espesso, menos espesso, bota outra para conservar e assim vai juntando. Sabe? Uma vez eu fui no Instituto do Adolfo Lutz, há muitos anos atrás, e eu fiz uma pergunta. Não vou dizer o nome da médica, que ela pediu sigilo. Eu perguntei, doutora, veja bem, todos os estudos que existem, ou seja, a grande maioria, estuda assim, estuda o sulfito de sódio, o corante de tartazina, isoladamente. Por que não é feito um estudo tentando simular a realidade? Qual é a realidade? Você pega um alimento, um animal de experimento, e faz com que ele consuma mais ou menos a média de corantes que uma criança, a média de aditivos que uma pessoa consome por dia. Olha, é complicado fazer esse estudo por conta das várias variedades, múltiplas variáveis, mas eu acredito que provavelmente o animal morreria muito cedo. Quer dizer, isso quer dizer, se o animal for consumir o que a gente consome, vai morrer muito cedo. Quer dizer, e por que não é proibido, doutor? Porque no Brasil, por exemplo, são liberados 11 corantes. Aquele M&M's, que aquilo ali... Como é que a pessoa come? Só de corante tem 5. Como é que uma mãe dá para uma criança comer M&M's? 5 corantes.
No Brasil, todos liberados. Na metade do mundo, a maioria proibido. Quer dizer, isso é muito vergonhoso. Isso é tudo com conivência. Recentemente, vocês viram há uns 2 meses atrás, vou falar do presidente Trump, se esqueça, não tem nada a ver com boicote aqui. Ele disse, se ele fizer só isso, ele chamou um grupo de pesquisadores e disse o seguinte, que até fim de 2026, todos os alimentos dos Estados Unidos da América serão isentos de corantes. Só isso. Aí citou vários malefícios, ele não, os pesquisadores. Se ele fizer isso, ele vai fazer um grande bem. Mas sabe como é política, né? Mas se ele fizer só isso, ele já faz um grande bem à humanidade. O que foi que os pesquisadores disseram? Que corante gerava hiperatividade, gerava câncer, disfunções hematológicas, e entre outras. Todo mundo sabe disso. E por que não é proibido? Por conta do impacto do lucro da indústria dos alimentos e dos medicamentos. São indústrias milionárias que compram médicos, compram pesquisadores, compram todo mundo. E assim. Eu estava, antes de você passar para o Eduardo, eu estava com um medicamento que. Estou com a voz um pouco ruim, né? Tossindo, minha filha, e comprou um medicamento, e o medicamento tinha um sabor coco. Um xarope, um sabor de coco. Por que tá com sabor de coco? Não entendi. Olha, agora entendi isso, porque o doutor explicou agora. Tem antialérgicos que tem aditivos que geram alergia. Você está tomando um antialérgico e tem lá o corante tartrazina, que gera alergia de pele, disfunção respiratória. Isso tem alguma lógica? Não tem lógica. Eduardo, por favor. Doutor Disseu, o senhor listou aí uma série de alimentos, corantes, enfim, que traz um malefício para a saúde, principalmente para os portadores de fibromialgia. E quais são os alimentos bons? O que é que um portador de fibromialgia deveria introduzir na sua rotina alimentar? A primeira coisa, ele devia tirar os alimentos ruins. Bombom, chocolate, chiclete, guaraná, refinados, ultraprocessados, cheetos, pibos, salgadinhos, que são terríveis. Devia tirar embutidos, fiambre, salame, mortadela, salsicha, linguiça, que são terríveis para a saúde. Dos produtos animais, devia dar preferência só a peixe e ovo. De preferência ovo caipira. E adotar uma alimentação rica em produtos integrais. Arroz, feijão, macaxeira, inhames, frutas, verduras, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, aveia. Se você fizer isso, ele melhora todo o seu organismo. Ele melhora uma coisa chamada microbiota intestinal ou flora intestinal. Hoje não existe nenhuma dúvida da relação direta entre o intestino e o cérebro. Então, existe um fluxo de informações do intestino para o cérebro. Então, a nossa flora intestinal, nossa microbiota intestinal produz substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta, são extremamente benéficos e enviam para o nosso cérebro e lá eles exercem inúmeras influências. Quando você come ultraprocessados, gorduras, frituras, enlatados, simplesmente você contamina, você prejudica enormemente a sua microbiota intestinal e muitas funções são prejudicadas. Então, se você muda sua alimentação, doutor, você modifica todo o seu padrão de vida, com certeza. Grande parte dessas doenças alérgicas que nós temos, grande parte dessas doenças metabólicas, reumatológicas, imunológicas, melhorariam consideravelmente com mudança dos hábitos alimentares. Só andando assim, olha, tem um senador norte-americano chamado senador George McGovern. Esse, na década de 70, esse era um senador muito importante. Ele concorreu à presidência dos Estados Unidos com o Nixon. Vê como ele era importante. E esse senador lançou um projeto do Senado norte-americano para modificar a saúde do povo norte-americano. E algum dos pesquisadores associados a esse projeto chegou a dizer o seguinte: se o povo norte-americano modificasse seus hábitos de vida, 70% das doenças degenerativas desapareceriam dos Estados Unidos da América. Esse projeto foi aprovado. E esse senador nunca mais foi eleito nada na vida. O projeto foi totalmente desvirtuado. Até a Associação Médica Americana se colocou contra esse senador. Esse senador teve um fim de carreira política completamente triste, não conseguiu mais se eleger em nada, foi desmoralizado, atacado pela indústria dos medicamentos, indústria dos alimentos. E a Associação Médica Americana
mediada por quem interesse, a gente não sabe, se colocou contra esse projeto. Ou seja, o projeto nunca foi oficializado. Para você ver como essa indústria é forte, é poderosa e mantém esse estado de coisa. Alimentação errada, pouca atividade física, obesidade, diabetes, hipertensão, comendo mal, adoecendo e dando lucro. Deixa eu ver. Tem mais uma pergunta? Eu queria só completar esse raciocínio do intestino, né? Porque hoje está muito em moda, né, a questão dos probióticos e existe algum suplemento, alguma coisa que seria muito benéfico para o intestino e para a saúde das pessoas que têm fibromialgia? Quer dizer, a suplementação através de kombucha e tem tantos outros aí probióticos que estão no mercado. Não, os probióticos naturais, sim. Veja bem, na realidade, o que é bom são os prebióticos. O que é prebiótico? É o alimento que você come e que modifica a sua flora intestinal. Só que, mais uma vez, é um comodismo. Em vez de você modificar a sua alimentação, aveia, ervilha, lentilha, grão de bico, todos esses alimentos, eles com certeza modificam a sua flora intestinal. Se você procurar hoje, você não precisa nem de uma plataforma de pesquisa. No próprio Google, você vai achar incontáveis estudos que vão mostrar o benefício desses alimentos. Mas é muito mais cômodo você estar na farmácia, você comer tudo errado, faz tudo errado, você vai na farmácia e compra um probiótico. Eu tenho vários questionamentos. Existem estudos mostrando o efeito benéfico dos probióticos? Existem muitos. Mas você sabe que também tem muitos e também tem motivações monetárias por trás disso. Mas um questionamento que eu faço. Você tem uma microbiota intestinal composta por vírus, bactérias, fungos, são milhões. Aí você vai na farmácia e compra um probiótico. O probiótico tem uma cepa de uma bactéria. Será que essa cepa dessa bactéria, um lactobacilo e tal, ele vai modificar a sua flora intestinal? Ou seja, você continua comendo tudo errado, fazendo tudo errado, aí você vai lá com um probiótico e ele vai modificar a sua flora intestinal. Será que isso é uma realidade? Eu questiono bastante então, isso. Esses alimentos que o senhor citou, entre eles a aveia, que são pré-bióticos, seriam os alimentos dos probióticos, ou seja, dos alimentos das nossas bactérias boas do intestino. Exatamente. Por exemplo, a aveia tem uma ação espetacular sobre o nosso intestino. A aveia grossa, você come aquela aveia. Aliás, quais são os alimentos que comprovadamente dão um stop negativo na nossa flora intestinal? Gorduras, frituras, álcool, ultraprocessados e refinados. Eles literalmente comprometem todo o funcionamento da flora intestinal. Esses outros alimentos que eu já citei agora fazem exatamente o contrário. Porque as pessoas não têm noção. Eu tenho uma aula, tem até no YouTube, uma aula só sobre microbiota intestinal. Presta atenção. A microbiota intestinal faz tanto. A microbiota intestinal produz neurotransmissores como serotonina, dopamina. A microbiota intestinal tem ação anti-inflamatória, reguladora imunológica. A microbiota intestinal, como falei para você, produz substâncias benéficas que vão para o cérebro. Pô, a relação de benefícios da microbiota é enorme. E o que nós fazemos? Fazemos tudo errado, comemos tudo errado, adoecemos nossa microbiota, aí depois de vir na farmácia, comer um probiótico para tentar resolver aquilo. Será que isso funciona? A meu ver, não funciona. Doutor Disseu, chegamos aqui já no final aqui do nosso programa. Eu queria agradecer ao senhor, queria agradecer muito as suas explicações. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, a mensagem que eu falo para as pessoas é o seguinte: se você quer ter saúde, cuide da sua saúde. Faça atividade física, cuide do seu sono, dos seus relacionamentos, né, da sua alimentação. Os chineses já falavam isso há 5.000 anos atrás. Atividade, relacionamentos, alimentação, comportamento, isso que você muda a sua vida. Senão você vai ser sempre o quê? Um refém da indústria farmacêutica. Você vai ser sempre aquele doente que você toma cada vez mais remédio e cada vez fica mais doente. Então, se você quer ter doença, se você quer ter saúde, mas você não se cuida, você vai ser sempre o quê? Obeso, sedentário, diabético, hipertenso, depressivo, não vai dormir bem. Aí você vai tomando um remédio. E cada remédio gera uma disfunção e é isso uma cascata. Mude seu hábito de vida. Pense, tenha força de vontade, disciplina e vontade, que você muda totalmente sua vida. Obrigado, doutor Disseu de Lavô.
chegamos aqui no nosso primeiro programa, Isso. Eduardo. Chegamos, obrigado, doutor Disseu. Eu acho que foi extraordinária a sua participação, esclareceu muita coisa. E agradecer aos nossos apoiadores, né, desse momento, que é a Óculo, já foi citado aqui, a Contar, assessoria contábil, a Parladelle, Delta Café e a Cultura Inglesa. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. Valeu, valeu, gente. Em breve, mais um programa aqui no Conexões PE, trazendo convidados, personalidades, empresários, médicos, advogados. Vamos falar muito aqui, discutir muito, debater muito sobre vários assuntos importantes para a nossa população. Grande abraço a todos.